Bom dia, 20 de julho de 2021, Fortaleza. Eu sou Fernando Alcântara, paroquiano da Paz, ex-dizimista até o mês passado, e sou aquele que reagiu na missa do dia 11 de julho, atitude de sacerdotes que insistem em transformar o altar em palanque político. Passo agora rapidamente a relatar os fatos que eu presenciei no dia 4, 11 e 18 de julho, agora. Dia 4, na missa, celebrada pelo Padre Lino, na homilia, festa de São Paulo e São Pedro, o padre abordou de forma direta, nominal, o presidente Bolsonaro. Primeiro, acusando-o pela morte de mais de 500 brasileiros. Acusação leviana, porque este não é o meu foco. Há pouco recebi no meu WhatsApp um vídeo do cidadão explicando a verdade por trás dos ataques ao Padre Lino, do qual ele inicia dizendo que o padre tinha falado que o Bolsonaro era responsável pelas mortes no Brasil. Sim, de fato isso é verdade. Padre Lino não errou. Bolsonaro se recusa, pelo seu negacionismo, a acreditar na vacina, ao ponto de dizer que na saída do hospital, que a vacina estava ainda em fase de teste. Isso é mentira. Ele se negou durante 11 e-mails, 11 tentativas de comunicação da Pfizer com o governo brasileiro executivo, com o governo de Bolsonaro para a compra da vacina da Pfizer. Por 11 vezes foi-se negado, omitido, negligenciado. E agora, por último, nós estamos vendo o escândalo da Covaxin. O escândalo de corrupção na pasta de um general da Ativa, que logo quando foi explodido esse escândalo, foi retirado do ministério. Sim, Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro é um genocida porque a partir do momento em que ele se nega à vacina, ele está negando não a ele está negando à população brasileira. Ele é um genocida quando ele pega uma criança no colo no Rio Grande do Norte e arranca a máscara dessa criança. Ele é um genocida quando ele imita uma pessoa com falta de ar e debocha da Covid. E se nega que existe um vírus que está matando. 2. Que o presidente Aparecida tinha comulgado a sua condenação. Este é o foco religioso. Com qual poder o Padre Lino faz essa afirmação?
Ele demonstra fraternidade eclesiástica e, na realidade, ele está condenando o sacerdote que deu esta comunhão. Ele está condenando o bispo de Aparecida. O bispo Fortaleza autorizou o padre a fazer isso? O bispo sabia disso? No segundo ponto, o homem fala que o padre errou ao dizer que Bolsonaro comungou a sua condenação em Aparecida. Para quem não sabe, Bolsonaro está no terceiro casamento. Não se sabe se Bolsonaro é casado com essa atual esposa no católico. Não sendo, ele não pode receber a Eucaristia. Assim como eu também não posso, porque eu estou no segundo relacionamento. A Eucaristia, ela é o maior tesouro da Igreja Católica. É Cristo em pessoa. Não se pode brincar com isso. O padre não errou. O padre não condenou. Apenas disse a verdade. Ao final dessa missa do dia 11, eu vi 6 a 7 senhoras entrando na sacristia para falar com o padre. Para mostrar a indignação contra a transformação do altar em palanque político, que dizem que está corriqueiro naquela paróquia. Tem gravação de uma senhora do ocorrido lá dentro. O padre, com o modus operandi bem típico desse pessoal, que usa modus operandi, a semana seguinte se vitimizou na imprensa que tinha sido agredido, hostilizado por 8 pessoas. Eram senhoras paroquianas de idade. O senhor desrespeitou o nosso presidente, que foi eleito por nós. E é cristão. E é cristão. E é honesto. É bom. Foi o Lula, né? Foi o Lula, professor. Não, ele tem que ouvir. Ele não respeitou. Ele desrespeitou. Olha, o senhor Gleison da minha olha, nós temos, vocês sabem a mesma medida que ele chegou, ele será julgado lá. Olha, o senhor de vez é o sair da igreja aqui. O senhor não tem direito. Vocês já falaram. O senhor tem que ouvir. O senhor desrespeitou o nosso presidente. O presidente foi eleito para o povo. Um homem honesto, um homem bom. Um homem bom. O senhor revoltou a igreja toda. Não, é diferente, é diferente. É diferente. Oi, pessoal. Eu gostaria de dar essa partilha me solidarizando com o padre Lino, porque no dia 4 de julho estava eu servindo na pastoral do dízimo, a qual faço parte da Paróquia da Paz, quando ao término da missa eu fui abordada por algumas senhoras que eu não conheço e que vieram me solicitar que fosse à diretoria da igreja para fazer uma reclamação sobre o padre Lino, que estava fazendo discurso político. Eu respondi a elas que eu não sabia que a igreja da paróquia tinha uma diretoria, mas eu poderia falar com o pároco depois sobre o que é que elas queriam. Elas disseram que o padre estava fazendo discurso político na homilia. Aí eu disse, não, eu não ouvi o discurso político. Primeiro porque ele é uma pessoa que fala muito suave. Ele não estava fazendo nenhum discurso, ele estava pregando e falou sobre as mortes e sobre as vacinas do Brasil, né, o que está acontecendo nesse momento. Em nenhum momento eu vi discurso político nas palavras do padre, nenhum momento. E eu fiquei muito estarrecida quando uma delas disse, mas não tem problema, porque eu, quando recebi a hóstia da mão dele, eu levantei a hóstia e disse para Deus abençoar o presidente
e Deus perdoar a ele, padre. Eu fiquei horrorizada porque eu achei uma falta de respeito, ela com Deus na mão, Jesus na mão dela, e ela desrespeitar um ungido de Deus. É isso que eu tenho a dizer. Eu fiquei pasma com isso aí, e eu dou todo o meu apoio para o padre Lino. É tipo esse modo operante dele. Atacam, se não tem reação, continua atacando, se tem, se vitimiza e correm para os poderosos, aliados deles. O Estado, comissário soviético do Estado do Ceará, Camilo Santana. O Estado, comissário soviético do Estado do Ceará, Camilo Santana. Que usa indevidamente a força, não contra bandidos, mas contra fiéis que querem rezar, querem ouvir o verbo de Deus, não a sabedoria política do padre. A mídia local, nacional e dizem que até internacional. O poder está com eles. Eles são os verdadeiros amazias. O padre se acha que é o profeta Amós. Na realidade, ele é o sacerdote do templo Amazias. Basta ver o poder que ele tem na imprensa e junto ao governo do Estado, capaz de mobilizar uma força policial para protegê-lo. É lamentável. É a igreja se curvando ao poder do Estado. Muito bem. Na missa seguinte, ao chegar na missa, estava um verdadeiro círculo armado. Camisas vermelhas, filmagem que normalmente era tarde, com celebração, se eu não me engano, 4 sacerdotes, 4 presbíteros, com celebração, não para pregar o verbo de Deus, mas para a vanglória do padre, vítima de paroquianas. Muito bem. Começa a missa, o padre Oliveira faz uma homilia política, aí de alto nível, sutil, sem citar nomes, em cima de argumentos, não contra pessoas. Ao final, lê-se uma nota de repúdio da CNBB. Uma nota que me faz lembrar um filósofo francês do século passado. Se você procurar, você vê tudo, só não vê o nome de Deus ou de Cristo. Tudo. Até aí mantive-me calado. Continuando, o circo, começa-se a ler desagravos, a agressão ao padre Lino. Repito, agressão de senhoras paroquianas que, exercendo o seu direito previsto no Código Canônico, foram cobrar desse sacerdote o direito que elas têm de ouvir o verbo de Deus, não sabedoria política do sacerdote. Isso está lá no decreto do Concílio Vaticano II, Ministério dos Presbíteros. Bom, reagi. Fui lá para a frente, sem microfone, e gritei, berrei. Não transforme o altar em palanque político. Pregação política é fora da igreja. Respeite os seus fiéis. Nada anteponham a Cristo. Muito bem. Obviamente, a claque dos padres reagiram e começaram a berrar, aumentou o som, enfim, confusão. Retirei na hora em que quis, dei meu recado e fui embora. Semana seguinte, a imprensa continua batendo a vitimização do padre. No dia 18, preparamos uma missa. Preparamos não, desculpa, é muita pretensão minha.
Olá amigos, bom dia. Estamos aqui nesse domingo agradável, ensolarado, na Igreja da Paz, em Fortaleza. Viemos acompanhar a missa de hoje, tá? E deixar bem clara a nossa posição. Somos contra o proselitismo político dentro da igreja. Temos que dar um basta nessa teologia da libertação, temos que dar um basta na Comissão Pastoral da Terra, temos que dar um basta nessa conduta irregular, desrespeitosa da CNBB. Um abraço a todos, felicidades. Deus nos proteja. Isso aqui é a esquina da Rua Mauá com a Marcos Macedo. Essa aqui é a Paróquia da Paz, a igreja onde rolou a treta semana passada, né? Que para ter missa precisa do apoio da polícia, porque os comunistas, inclusive o padre, estão todos defendendo o Lula e o regime do capeta, do Satanás, chamado comunismo. Vamos ver aí o que é que vai dar isso aí, né? Mas nós estamos aí, não vamos deixar isso acontecer não. Os capetas não vão tomar de conta do Brasil. Eu não sei quem é esse Padre Oliveira. Se for o Padre Oliveira, que é pároco da Igreja da Paz, é um grandíssimo comunista, entendeu? Um imbeciloide, um racista, um picareta, tá entendendo? A igreja que eu fazia parte lá no tempo que era o Monsenhor Virgínio, que foi para a catedral, está abandonada a Igreja da Paz por conta desse padre comunista. Esse padre é um grandíssimo imbecil, é um picareta, é um desagregador, tá entendendo? Fajuta, é um comunista com a batina de padre. Ele é um desfavor da Igreja Católica. É um grandíssimo picareta de marca maior, comunista safado, delinquente. Ele está acabando com a Paróquia da Paz, desunindo as famílias. Te prepara para domingo, se for esse padre, te prepara para domingo que vai ter os patriotas lá na Igreja da Paz para poder tu falar de novo as asneiras que tu falaste. Domingo passado, viu? Agora tu vai ver, pede mais ajuda ao Camilo, que as 4 viaturas que tinha lá para dar respaldo àqueles cabas de vermelho lá, vão ser poucas, viu? Que vai ter muito patriota lá. Canalha. Você é um canalha. Meu nome é Ricardo Caminha de Oliveira. Seu canalha. O que é, meu irmão velho? Foi agora, 8 horas, ele não foi. Domingo passado não foi a confusão que o MST, os de vermelho, invadiram a igreja e leram o manifesto e de Covid, de genocídio, no meio da missa, o padre filho da puta, que é um padre comunista safado. Aí o pessoal se revoltou, os militares combinaram tudo ir pra missa, tava cheio, general, coronel, era tudo de verde e amarelo, não apareceu um dos vermelhos. Os padres pediram arrego, perdão, aqui é para rejar, afastaram o padre da outra. Estava cheio, o Cezinho, de militar. Foi uma beleza a missa. E nós marcamos presença lá, eram os militares, tudinho, meu irmão. Tinha carro de polícia lá fora, tinha tudo que o Camilo tinha mandado desde o passado para proteger o MST. Não apareceu um, dizendo que iam para o confronto e tal. Cheio de militar lá, tudo de verde e amarelo, Brasil. O padre não falou 1 hora em Covid, não falou em nada. Só foi dizer que era a casa de Deus, que perdoasse, que o lugar era de missa. Então foi bom, tem que marcar a posição, não pode deixar esses filhos da puta ocuparem os espaços não. Até dentro de igreja, lendo manifesto comunista da CNBB, rapaz, filha da puta. Foi bom, um abraço. Jesus nunca ficou condenando e chamando ninguém de herege, nem chamando ninguém de comunista. Aliás, seria muito bom esses que gostam de chamar os outros de comunista, que localizassem aonde há um comunismo no mundo de hoje. E se no Brasil alguma vez teve comunismo, o que tem no Brasil é escravagismo, o que tem no Brasil é elitismo, o que não acabou no Brasil é a Casa Grande e a senzala. Alguns fiéis resolveram ir à igreja para ouvir uma missa, para não deixar que o padre fizesse novamente o altar de paz. Planejando que se o padre levantasse, nós entoaríamos em voz alta o Pai Nosso, rezaríamos o Pai Nosso, ou Ave Maria.
Nós não saímos de casa para ouvir discurso político, nós saímos de casa, vamos à igreja para ouvir o verbo de Deus, para louvar, agradecer, prestar satisfação dos nossos pecados e pedir a Deus. Não posso falar de política. Então isso foi o que aconteceu dia 18. No terceiro ponto, esse senhor alega que se organizaram para que na hora em que Padre Lino fosse fazer a homilia, todos se levantariam e iriam rezar um Pai Nosso, porque diz que estava se usando o altar para palanque político. A gente vai à missa para encontrar Cristo, e a gente sabe que Cristo pregou o amor, mas também Cristo libertou. Não se pode interromper a Santa Missa. Um sacerdote, seja ele quem for, quando está no altar, é persona in Christi, a pessoa de Cristo. É Cristo quem está lá. É Cristo quem fala. É Cristo quem diz. Persona in Christi, do latim, a pessoa de Cristo. Como vou interromper no ato tão sublime da Sagrada Eucaristia, o santo sacrifício eucarístico, a Santa Missa, um sacerdote? Onde já se viu isso? Que tamanha ignorância! A parcialidade da imprensa é clara. Apareceu lá, eu só vi uma senhora com a camisa Bolsonaro. E essa senhora foi o destaque na mídia. Não é coincidência. Não é coincidência. Esses padres se acham os Amós, mas eles são os Amazias. Eles que têm ligação com o poder local. Eles que têm o controle da mídia. Eles que plantam notícia da mídia. Nós, os Amós, nós os fiéis, os Amós, não contamos com nada disso. Não temos espaço em mídia nenhuma. Nós temos o quê? A nossa fé e essa capacidade atual de usar a internet para difundir o que nós pensamos. Concluo pedindo aos fiéis da paz que não desanimem, que não deixem esse sacerdote transformar o altar em palanque. Agradeço a atitude do bispo e digo o que nós durante todas essas semanas pregamos. Nada antepor a Cristo, de São Cipriano. Não por nós, Senhor, não por nós, Senhor, mas pela glória do teu nome. Salmo 115. Nós não queremos política na igreja, nem de um lado nem do outro. Nós queremos, como fiéis, garantido pelo Código de Direito Canônico, garantido pelo magistério da igreja, e ouvir a palavra de Deus na paróquia. Muito obrigado. Que Deus perdoe nossos pecados e nos ilumine. Padre Lino sofreu aquilo que eu chamo de um homicídio político, de defensores desse genocida. Quero dizer a todos os católicos que Bolsonaro não está preocupado com a Igreja Católica. Bolsonaro não está preocupado com os pobres. Padre Lino, sim. Padre Lino vem de uma trajetória de comunhão e comunidades de pobres, onde nós talvez não teríamos coragem de ir. Padre Lino denunciou a injustiça, como sempre fez em seu sacerdócio. Deve ser aplaudido de pé pelos católicos e não católicos, independente de política. Somos hoje atormentados por um fantasma criado pela mente de Bolsonaro de que existe um comunismo no Brasil. E nunca existiu.
E quando vamos rebater alguma coisa, eles falam, e o PT? Desde 2015 o PT não está no poder. Se você acha que tá bom esse governo, com R$6 a gasolina, com quase R$40 um quilo de carne, com a inflação subindo, com privatizações, o nosso país precisa abrir os olhos. Está chegando o tempo das eleições. Bolsonaro jamais. Haverá outras opções. Contudo, nós cristãos católicos não devemos acusar os nossos padres e nem se voltar contra eles, e sim apoiá-los, pois são pessoas que deixaram seus lares e suas vidas para viver a vida da igreja. Eu apoio o Padre Lino. Eu apoio Frei Lohane. Eu apoio a igreja que luta pela liberdade do seu povo, porque eu sou cidadão do infinito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre se louvado. E se quiser rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, reze, mas reze pelas famílias que estão sofridas. Não reze não reze por um ato político, reze pelos que sofrem, porque é isso que a igreja está fazendo. Eu apoio o Padre Lino.